direitinho, não. Fala, Fred! E aí, meu irmão? Como vai? Tudo em paz aí? Bom dia, Rodrigo. Tudo em ordem, cara. Obrigado pelo convite aí. E é um prazer. Eu gosto muito de falar sobre yoga. Isso aí é uma coisa interessante, né? Todo mundo que eu chamo aí, a primeira coisa que diz, eu adoro falar sobre yoga, eu gosto de falar sobre yoga, eu digo, porra, massa. Aí, pô, fiquei muito feliz quando tu também aceitou o É convite. isso. Semana Na passada, hora. semana passada eu troquei uma ideia com Catiane. Tu sabe quem é Catiane? Catiane, não. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não conheço, não. Ela se envolve bem nesse mundo todo, tem uma história maravilhosa aí, um monte de gente curtiu as histórias. Então, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para ela e venho fazendo para a turma, e vamos embora. Como é que tu começou no yoga, se é que é possível começar, né? Eu também acredito que algumas pessoas, pelo menos, sempre foram do yoga, só não tinha esse nome ainda, só não faziam uma postura, mas já tinha todo o resto da vida, já era meio que uma vida de yoga, né? Mas no teu caso, como é que essa história começou? Cara, eu conto essa história da seguinte forma. Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, minha mãe ainda era viva, né? Minha mãe, ela faleceu em 2001. Então, talvez uns 2001, acho que foi lá para, sei lá, anos 90, assim, final dos anos 90. Mas isso não tem nada a ver com a minha prática, mas nessa época, uns 5 anos antes de 2001, antes dela falecer, 4 anos, sei lá, eu fui com ela a um médico e eu sentei no consultório para esperar ela. Então, de lado tinha uma revista de, sei lá, de saúde, de relacionada a uma vida simples e tal. Eu não sei se era aquela vida simples, mas acho que não tinha, não. Era outra. E aí eu fui folheando a revista e, num dado momento, apareceu uma imagem. Era só um quarto da página que se referia a essa imagem. Era um desenho de um yogi de perna cruzada, em Padmasana, e fazendo aquela limpeza, né? Usando aquela gás e tal. Mas era um traço assim de nanquim preto. Ok, eu me lembro disso aí ter me chamado a atenção. E nessa época, até por conta do surf mesmo, eu gostava de alongamento e tal. Meu avô, segundo minha mãe contava, ela falava pouco no pai, mas tinham algumas coisas que ficaram lá em casa, né? Tipo um peso que eu quase não usava, aquele peso de ferro e tal. Mas ela falava do meu avô, né? Eu cheguei a ver algumas imagens com ele praticando algumas coisas, e eu tinha essa coisa do surf, e o que eu gostava de fazer às vezes era me alongar. Eu sempre gostei de me alongar, né? Apesar de que a pessoa não pode ficar só alongando, né? Mas eu fazia pequenos treinos, assim, eu nunca fui muito de academia, de treino, não. Mas eu não sei por que essa imagem me chamou a atenção, talvez por esse universo que eu já ficava ali interessado. E aí eu não sei por que eu levei essa imagem para o resto da vida. E eu só fui me conectar com essa imagem no final do ano de 2000, não, entre 2002 e 2013, eu estava em São Paulo. Nessa época me aventurava com a galera da música, né? Tinha o pessoal do Ed, que eu participava, e tinha uma banda de reggae na época, que eram os meninos lá do Caia, de Boa Viagem, né? Ah, E rapidinho. Ed é fantástico, adoro. E a turma do Caia, eu estudei com Alexandre, 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 Nico, Alexandre, Rob, Alexandre Maciel, a gente estudou guri mesmo no Colégio Anchieta, em 1400 a.C. E um pouco depois, coincidentemente, eu fui para o Boa Viagem na quinta série. Quando eu estou lá na sala, chega Alexandre, chegou uma galera que era do Anchieta também. Fantástico. Mas desculpa aí, vai lá, vai lá.
Não, tranquilo, pô. Alexandre faz parte de grande parte da história que eu frequentei ali da música, até frequento um pouco hoje. Alexandre estava sempre ali presente, os meninos também, e o pessoal do Ed, né? Era uma época de estar em São Paulo e tal, aquela coisa da cena de Recife. Só que essa vida de músico, de banda, né? É uma coisa um pouco. É difícil, né, cara? Porque você lida com a noite, né? É, Você acaba acostumando, acaba ficando. Eu sempre procurava ir para o litoral, surf e tal. Então eu conheci Marcelinho. Eu coloco o meu início nessa época aí, né? Talvez eles nem tenham tanta noção do, do que eles fizeram para mim ali, né? Porque era uma época tão louca, né, velho? Mas Marcelinho era marido de Soninha, da MTV, VJ da MTV. E eu sempre chegava para Marcelinho, a gente tinha muita afinidade musical com os meninos, já junto com ele. A gente sempre estava ouvindo música, eles tinham muitos vinis, a gente ia para lá para ouvir música e tal. E aí, uma vez, eu conversando com o Marcelinho, eles são budistas, né? E aí eu cheguei para Marcelinho e disse, Marcelinho, cara, eu estou precisando fazer algo mais, estou precisando buscar alguma coisa que me dê um equilíbrio, né? Porque você na cidade de São Paulo e tal, aquela coisa muito caótica, né? Aquela coisa da noite e tal, de trabalhar à noite, enfim. Então, eu cheguei a frequentar o templo lá com eles algumas vezes, e o templo pedia uma contribuição, né? Então, eu fui uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá, algumas vezes assim, e depois eu não tinha mais grana para contribuir, eu fiquei constrangido, né? Aí Marcelinho dizia, não, pô, vamos lá, você, eu digo, pô, bicho, eu ficava constrangido, enfim, acabei não indo. Mas ali se plantou uma semente, né? Porque eu fui apresentado a um mundo um pouco diferente. As meditações e tal, os mantras. Não tinha, o que tinham eram alguns respiratórios e só. Mas ali foi plantada a semente. Aí eu fui atrás de uma aula de yoga. E aí eu fiz essa aula, achei interessante, mas não sei, ainda faltava alguma coisa. Eu ainda não tinha sido picado, né, pelo mosquito do yoga. Aí, 2002, 2003, aí eu fiz mais uma aula e também não me conectei muito. Enfim, em 2003 para 2004 eu voltei para Recife. E foi engraçado porque é o que eu digo, assim, que eles não têm noção do que eles plantaram. Um dia eu vou conversar com o Marcelinho, porque desde essa época que a gente não conversa pessoalmente, né, só pelas redes. Mas um dia que eu estiver lá, eu acho que eu vou voltar por lá um dia, aí eu vou falar para ele. Então eu voltei para Pernambuco, eu nem desci em Recife, cara. Eu só arranjei um voo São Paulo, Salvador, e de Salvador eu peguei um ônibus. Eu estava tão decidido a ter uma mudança que eu desci no Cabo. Um amigo meu disse, cara, vem para cá e a gente vê o que é que faz. Tem trabalho aqui e tal. Então eu peguei um ônibus e não cheguei nem em Recife. Eu estava com as minhas coisas, tinha até alguns instrumentos assim. Eu desci no Cabo e peguei uma van e fui direto para Porto de Galinhas. Isso 2003 para 2004. sei. 2004 foi quando eu disse, não, eu tenho que mudar, eu tenho que encontrar. Eu não estava dando muito certo na música mesmo, e aí eu disse, ó, eu tenho que ter uma mudança agora. Então fui direto para Porto. Cheguei lá, esse amigo meu, George, me acolheu, e a gente, a princípio, eu fiquei fazendo algumas coisas para ele lá e tal, e aí me surgiu a ideia de montar uma escolinha de surf, porque eu também não estava querendo trabalhar com nada que fosse muito, com um horário muito rígido, aquela coisa. Nada Eu muito disse, fechado, né? porque eu estava vindo de São Paulo e aí eu vou arrumar um emprego num negócio que, entendeu? É, Mas vamos botar uma escolinha de surf, aí ele vamos. Resumindo, a escola deu super certo. A gente ganhou dinheiro mesmo, assim. Inclusive, eu fiz logo no primeiro ano, logo nas primeiras férias que eu tirei, eu fiz logo uma viagem tal, internacional. Usei até essa viagem, fui sozinho, usei até como uma busca também. Disse, pô, eu preciso dessa vez viajar só. Mas essa escolinha deu super certo. Mas o que eu quero dizer
é que quando eu estava ali na escolinha, foi quando eu comecei. Eu tenho um livro que uma prima minha me deu, que é o Alongs. Esqueci o nome do autor agora, porque faz muito tempo que eu não folhei ele, só dou uma olhada assim. E eu me lembro que eu levei esse livro para lá, né? Eu andava com esse livro. Depois eu dei um jeito, eu andava com esse livro, tinha em Recife. Depois eu dei um jeito de levar ele para lá e tal. E comecei a introduzir isso nas aulas. A gente fazia os alongamentos com os alunos, dava muita criança. Mas, E nessa mudança de vida, eu acabei engrenando mesmo. Digo, é agora, bicho. É agora que eu vou. A questão da saúde, a questão da natureza, tudo. Porque eu tinha essa ligação da galera da música, da noite, do não sei o quê, mas eu era sempre conectado com a natureza. Isso aí meus pais, eles são os responsáveis por isso, porque a gente sempre estava numa praia assim, geralmente nos anos 80 eram praias desertas e tal. Então, sempre ficou na minha sangue, né? E aí, nessa escola dando certo, eu comecei a ter esse lado mesmo de me cuidar, eu sempre tive, mas dessa vez foi aquela de nada mesmo. E aí, depois de um tempo, de uma ex-mulher minha, né, que a gente foi companheiro, aí eu cheguei em Recife, fui fazer uma aula, algumas aulas, né, com Raquel, eu fiz aula com Raquel, fiz aula com Cris, fiz aula com várias pessoas que já tinham começado a dar aula um tempo antes, né, um tempinho antes, sei lá, poucos anos antes, 1 ou 2 ou 3 anos. E aí eu ficava assim, cara, Raquel Ferraz, né? Engraçado que era Raquel Ferraz, e tinha Cris, que é Ferraz também, e tinha outra professora que eu simplesmente não lembro, porque foi uma aula daquelas que a galera faz, vai lá e tal, e eu cheguei na aula em cima da hora e hoje eu não sei o nome dela. Então foram 3 aulas. Mas numa aula de Raquel, eu estava muito compenetrado, e aí eu já vinha buscando toda essa coisa, e eu tive um estalo ali também, né? Que foram 2 estalos, um lá nas, na, na, no templo com Marcelinho e outro nessa aula de Raquel durante o relaxamento. Caramba, velho, é isso que eu quero para mim. Aí eu percebi que tinha esses dois, mas aí o budismo, apesar de todo, eu acho interessante, eu estudo, tal, eu leio o que eu posso ler, eu não sou budista, mas aí a única coisa que tem é que eu tenho aquela crença em Deus da minha forma, mas o budismo não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu leio, mas eu não posso dizer que eu sou budista. Hoje eu vou mais pela linha do yoga mesmo, muita coisa do Vedanta. Eu também não fico numa tradição só, ou num segmento só. Eu procuro formatar o meu yoga, assim, de tudo que eu vejo, e o mais real possível, sabe? Tudo muito voltado para a carne mesmo. Então, depois dessas aulas que eu tive e me lembrei muito daqueles dias que eu fui com o Marcelinho e Soninha, algumas vezes com o Soninha, e os dois, né, para o templo budista. Aí caramba, aí eu comecei a praticar também, estudar, comecei a ir atrás dos livros. Eu fiquei louco, assim, fiquei alucinado. Eu fazia, às vezes, 2 aulas, pô. Uma aula com fulana de manhã e outra com cicrana de tarde. Eu não estou lembrando agora exatamente a sequência, nem os horários. Mas eu ia tanto para praticar como para ver e entender pô, como é que é isso. Será que é só assim? Será que é? E aí foi muito rápido, mas para não me estender demais, o que eu queria dizer a você que é o seguinte: um irmão que eu tenho, tem um amigo que era da educação física, e um dia a gente estava junto assim, ele pediu para fazer uma aula e eu disse, pô, mas eu não sou professor. Ele falou, pô, mas vamos fazer uma prática, eu quero ver isso e tal. Aí eu fiz. Aí ele disse, caramba, bicho, tu não quer dar aula lá no SEST? Não é o SESC, não, é o SEST, né, que é dos transportes. Aí eu disse, eu fiquei com medo, né? Eu disse, caramba, não, cara, vai ser uma atividade lá e eu gostaria muito de levar. Ele provavelmente não tinha nenhum contato de ninguém do yoga e insistiu, insistiu, aí apelou o lado emocional ali, né? Poxa, minhas tiazinhas estão lá, velho, faz isso aí. Eu digo, pô, caramba, então eu vou fazer o possível. Aí, beleza, aceitei e fui. Aí passei aquela semana pesquisando, né? Eu acho que não tinha nem YouTube na época, ou eu nem sabia o que era YouTube. Era 2008, eu acho. 2008.
sei lá, 2008 para 2009. Aí a gente foi lá para o SESC e eu dei a aula. E aí as senhoras lá, porque eram um pessoal de senhoras, porque eram todas acima de 60, era a média de 60. Uma ou outra que era mais nova, assim. E aí elas gostaram muito. E quando foi uma semana depois, ele me liga e diz, Fred, o pessoal ficou cobrando a aula de yoga aqui, pedindo. Tu não tem coragem, não. Tu não tem vontade de fazer, não, e tal. E eu fiquei retrucando, né? Esse bicho, eu não sou professor e tal. Não, mas veja só, velho, você não tem não como você estudar, pô, o pessoal gostou pra caramba, ia fazer bem que só para elas e tal. Então eu fui e, cara, eu não sei explicar, não é, eu tenho certeza que não foi por causa de mim só, é por causa da prática em si. E quando eu fiz a primeira semana lá, segunda, terceira, na quarta semana, começou com 6, tinham 17 pessoas na quarta semana. E aí o pessoal teve que mudar de sala, já mudou para um lugar maior. E aí, quando eu vi, eu comecei a dar aula. E aí eu disse, caramba, agora eu estou dando aula. E aí a consciência bate, né? Vixe, eu tenho que estudar. Como é que eu vou fazer isso aqui desse jeito, né? Tá ótimo, elas estão gostando, tá rolando até uma graninha, mas eu preciso estudar. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Na verdade, eu já estava fazendo workshop, né? Eu esqueci de dizer isso. Então, eu fiz vários workshops. Camila Palhuca, Pedro Kupfer, quem mais, velho? Teve até mais gente, é porque agora eu não tô... Pelos, esse pessoal aí todo já ajuda muito, né? Você faz um curso com esse pessoal, já dá uma bagagem incrível, né? Eu já estava... Eu fiz vários, foi coincidência assim que rolou em Recife, e num período muito curto, trouxeram essa galera. Eu estou esquecendo outro também, depois eu te falo, se eu me lembrar aqui. Aí eu estava mergulhado mesmo. E minha ex-mulher, na época, ela era do Pilates, bailarina e tal, né? Então, eu estava naquele universo ali já entrando com tudo. E aí resolvi fazer a formação e depois da formação aí Aí acabou-se. foi. Fui para Mariscal com o Pedro lá, fiz as duas formações, fiz 2008, 2010, ou foi 2009, 2011. Acho que foi 2009 e 2011, acho que foi isso. Muito E bom. aí eu não parei mais. Depois desse mergulho, quando misturou aí as experiências do budismo com yoga, meditação, a consciência se transforma, né? Vamos dizer assim, se é que a gente não limpa, aí a consciência ganha espaço, né? Hoje em dia, quando tu toca, é diferente, é diferente. Tu acha que hoje, quando tu tá tocando, ensaiando ou num show, seja lá o que for, a experiência é diferente para tu? Cara, o que em relação à música, né, que tu tá falando, eu É, nunca fui músico de verdade. Não sei se tá dando para ouvir aí, eu tenho uma flauta eu tocando, é um a amigo meu, ele é músico, mas eu não sou músico, né? Eu sempre andei no meio da galera ali, tirando a minha onda, fazendo o meu. Eu não me considero músico, eu me considero um cara que gosta do negócio e que eu nunca, assim, nunca consegui engrenar um estudo mesmo de um instrumento, eu faço a minha coisa. Mas eu tenho muitas ideias, assim, né? O pessoal fala que eu me conecto muito nas ideias, eu pesquiso bastante as coisas, né? Coisa de batida e tal. Mas, enfim, o que mudou para mim nisso não é nem... É mais a questão de me descobrir como o artista mesmo, né? Como aquela veia mais artística que o músico de verdade tem. É isso que me ajudou mais, assim, pô, qual é o meu papel aqui, né? De fazer um back vocal, de me organizar dentro daquela galera que é bem mais músico que eu, entendeu? Então isso aí ajudou mesmo. E é saber direcionar mesmo, isso aí no yoga em todos os sentidos. Na verdade, o yoga me salvou, cara. Eu vou te falar que teve um período que eu realmente não estava sabendo, estava tentando descobrir um caminho assim. O yoga não é clichê, nem drama, não. O yoga me salvou mesmo, me deu um rumo assim, um caminho.
que eu acho que é o que acontece, não vou dizer que é com todo mundo, né? Porque não existe um caminho único que vai ser bom para todo mundo, né? Mas, normalmente, quem entra nesse caminho tem uma boa parte que tem essa mesma experiência, né, velho? Você olha assim e diz, nossa, né? Eu já falei, estou sempre falando, né? Eu passei um tempo que trabalhava, acho que como muita gente, trabalhava por dinheiro, né? Eu gostava do que fazia, mas o objetivo maior era estar ganhando cada vez mais, e corre atrás, faz isso, faz aquilo, e vai endoidando ali, mas no final das contas é só porque você quer mais dinheiro para consumir mais, sei lá o quê, né? E aí o yoga, quando aparece, ele chega e olha assim, essa coisa da consciência, né? Vai lá e diz, espera aí, só por dinheiro não vale a pena, né? O preço, às vezes, é alto, né? Então, eu acho que o yoga acaba salvando muita gente mesmo, acaba dando dá uma ajustada, né? Você olhar assim e dizer, espera aí, tem como ser diferente, não questionando ou falando de quem quer seguir por outro caminho aí. Não, eu gosto de correr Não, e eu tal. acho que isso aí é o mais legal mesmo da parada. Você dá valor ao que às vezes até ao lado mais simples, sabe, do modo de viver. Isso aí eu prezo muito por isso, o yoga simples, sabe, sem muita, sei lá, assim. Eu também dou muito valor porque quando tu falou ali, tu me perguntou e eu falei lá o lance da música, mas já tinha vindo a frase na minha cabeça. O que mais mudou, assim, eu não digo, não é nem em relação, Rodrigo, à prática da meditação só, não sei o quê, porque eu pratico, eu não vou negar, não, eu faço pouca meditação. E eu só faço sozinho, eu não gosto de fazer, até com a companheira, se eu tiver, eu estou solteiro agora, mas se eu tiver uma companheira, eu não gosto de fazer com ninguém junto, se for a minha. Pode ser uma dificuldade minha, mas infelizmente eu gosto de fazer quando eu estou só, eu não gosto de meditações muito longas. Eu fecho os olhos ali, se eu estiver na cadeira, se eu estiver na cama. Se eu tiver também, posso ajustar aquela postura, colocar na parede. Eu gosto de fazer encostadinho na parede, com um bloquinho e tal. Minha lombar não é tão fácil de ficar de perna cruzada sem nada, sabe? Eu tenho que usar alguma coisa, uma almofada. Mas o que eu ia dizer, cara, que eu acho que me influenciou, o que me influencia mesmo são os textos, cara, a leitura. Então eu procuro sempre estar, por exemplo, às vezes, até tu mesmo postou um vídeo ali. Acordei de manhã e, pô, eu vou ouvir. Aí boto para ouvir. Às vezes aquilo ali fez a diferença na minha manhã, entendeu? Uhum. Porque é um texto, né? Você está falando, mas é um texto. Aí o professor tal falou não sei o quê. Aí eu já. Por isso que às vezes eu acordo, então eu boto esses textos tanto para no áudio, como às vezes eu leio. Como também tem dia que eu, né? Às vezes você acorda, né, e em vez do texto estar ali no celular, no áudio ou num livro, às vezes ele vem na tua mente, né? Então a gente dá aquela, enfim. Então eu acho assim, o que eu vejo muito é o pessoal às vezes muito, não sei nem se a palavra é preocupado, mas muito focado somente no asana, na prática da meditação, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se a gente ficasse cheio de tarefa o tempo todo, sabe, para fazer da meditação, porque eu tenho que fazer o respiratório, mas eu vejo os textos assim, como eles nos esclarecem, sabe? Como também dá uma luz, assim, até durante um dia mesmo, como eu estava falando. Essa coisa que eu acho, às vezes eu também comento, é o seguinte, é que eu digo que quando você tá nesse caminho, né, tá mais tranquilo, mais conectado, a coisa da mente tranquila, né, encaixa em qualquer situação. Você começa a perceber esses textos, essas coisas em qualquer coisa, né? Então você está sentado e de repente vem na mente, ou de repente você está assistindo um desenho animado, né? Tem uma parte do Kung Fu Panda, que de vez em quando eu pego esse trechozinho, eu não sei qual dos Kung Fu Panda é, mas eu pego esse trechozinho e mando para a galera. Assim. E aí tem lá um mestre, que agora ele é uma tartaruga,
e vem um outro camarada correndo, que eu acho que é tipo um lobo ou qualquer coisa assim. Aí ele vai subindo, correndo assim, aí chega lá e diz: mestre, mestre, eu tenho uma notícia ruim. Aí o mestre vira, olha para ele assim e fala: ô, Shisu, sei lá, aí diz assim: não existe notícia ruim, só existe notícia. A gente aqui coloca se é bom ou se é E é ruim, bom. né? Aí esse tipo de coisa, eu costumo dizer que eu fico percebendo em tudo, né? Aí tem um amigo que passou para mim um livro que conta a evolução da humanidade, né? O cara que escreveu é um economista. E aí, quando eu vou lendo, eu digo: pô, mas esse bicho está falando sobre yoga aqui, velho. Porque ele fala de que a sociedade hoje vive dessa forma, porque o nome do autor é Charles Eisenstein, né? Ele É o fala da, que é o da breve história da humanidade, não, né? Uma breve história da humanidade. uma breve história da humanidade, não, acho que não. Sapiens. Esse aí é outro cara, é de Israel, esqueci o nome dele agora. Também, mas continua aí. Aí ele sai falando que a humanidade, pela ótica dele, eu acredito, eu concordo, se perdeu um pouco porque a gente saiu se desconectando, né? Então, se desconecta da natureza, se desconecta da gente mesmo, sai se desconectando, desconectando e tal. Então, é por isso que hoje em dia tem um monte de problema aí, né? Tem gente passando fome, tem essas coisas que a gente sabe do mundo todo. E aí, quando eu leio essas coisas, eu digo: porra, mas isso esse bicho está falando é yoga, né? Parece que você está lendo um texto ali de Vedanta, dos Vedas, do Agita, ou os Sutras de Patanjali, né? Você, você estuda essas coisas, depois você começa a olhar no mundo assim e vai percebendo essas separações, essas coisas. Tem um texto do Sadhguru que é muito interessante. Ele diz que, falando sobre essa questão de separação, né? Ele diz assim, que se a gente percebesse que o nosso sistema respiratório não começa no nariz, mas que começa nas árvores, no mar, né, essa coisa toda, que começa onde o oxigênio é gerado, talvez a gente não tivesse danificado tanto a natureza, né? Porque eu preciso que tudo aí esteja bem para eu conseguir respirar aqui, né? Então, o que eu quero dizer é isso aqui. Essa questão do que você falou dos textos, né? Chega uma hora que você vê esses tais textos em todo canto, né? Em qualquer contexto que você está, é só você, lógico, tem que estar tranquilo, e você começa a olhar assim, de nossa, é isso. E aí acontece isso que tu diz, né? Transforma ali aqueles, por alguns instantes você se sente inspirado e bem, né? Por perceber uma coisa que é verdade mesmo, né? É real. E em relação aos textos mesmo, né? Os textos mais antigos, uma coisa que eu percebi assim que aconteceu comigo é porque eu vou lendo e é como se até se eu tivesse escrito, é como se aquele negócio sempre esteve dentro de mim, né? Você lê aquilo e faz nossa, né? É como naquele filme Matrix, tem uma hora que o cara está carregando mil, né? Colocando lá uns conhecimentos nele, aí carrega as habilidades de luta. Aí tem uma hora que aparece assim, I new fight. I know Kung Fu, né? Eu diz, eu sei Kung Fu, né? É um negócio desse, você lê um texto E tem incrível muito desse, faz, yoga ali, nossa. né? Oi? Tem muito yoga ali naquele Matrix, né? É, E muito. se parar para prestar atenção mesmo, aquela realidade ali. Engraçado que eu demorei muito a assistir esse filme, eu fui assistir por causa disso. Depois que me falaram, tal, eu digo, é mesmo, eu fui lá assistir. Eu demorei bastante para assistir esse filme. Quando você assiste o primeiro, você faz, nossa, é isso. Transforma, né? Tem uma galera que diz que eu vejo o mundo a partir desse filme, né? Mas Mas transforma mesmo, é impressionante. Tem filme que você sai abalado, assim, abalado que eu digo tanto no bom sentido, né? uhum, Transformador mesmo. Apesar de que a gente está passando um momento que até isso, né? Até a cultura está sendo um pouco, vamos dizer assim,
prejudicada, né? Mas é isso, é É verdade. transformador mesmo, eu Ô, acho. ô, Fred, e o surf, eu vejo que tu, pelas postagens aí, tu é bem ativo, né? Tá sempre procurando aí a busca das ondas e tal. É o marketing. É marketing, mas É é outro jeito marketing, rapaz. maravilhoso, né? É outra forma fantástica de você praticar, né? Você está ali, tá, como você falou, né? Na natureza, né? O tempo inteiro procurando ali a natureza. Né? Rapaz, eu acho. É engraçado, porque, pronto, o meu surf mudou com o yoga. Não a parte física do yoga, mas mudou porque eu tive uma lesão em 2001. Foi 2001. Tive uma lesão de joelho jogando bola. E aí rompi o ligamento LCA. E de lá para cá eu nunca operei. Então, é por isso que eu sempre tenho que fazer exercício na perna. Teve Uhum. isso também, preciso te falar. Então, eita. Então, eu acabei criando, desenvolvendo através tanto do yoga depois, quanto que eu tive que aprender porque eu não queria operar. E aí o surf também mudou, porque o joelho parece uma coisa batida, assim, aquele texto, mas essa lesão, ele é como se fosse assim, pode te aquieta um pouquinho. Eu sempre fui muito afoito, né? E tinha sempre tive um pita, eu acho assim, um pita meio a facilidade de ficar irritado e tal. Então, o joelho me deu ó, te aquieta aí, porque diminui aí, baixa a bola. Então, meu surf mudou, porque eu não posso mais fazer manobra. Não posso, não é que eu não posso, mas eu não quero arriscar fazendo manobra muito forte. Mas, na verdade, existe uma galera do surf que faz uma linha bem diferente mesmo, né? A gente chama até que é uma linha mais feminina. É uma linha de surf mais suave, mas não tão legal, entendeu? Não menos interessante quanto uma linha mais radical e tal. Mas, enfim, na linguagem do surf falando. Mas o meu surf mudou, eu acho que ficou até melhor. E na questão do yoga, ele te deixa realmente, ele te dá uma consciência muito grande, bicho, principalmente na hora da remada, da respiração. E eu olho para os meus amigos, às vezes, né, que não praticam. Tem amigo meu que surfa comigo há 30 anos e nunca foi fazer uma aula. Mas, assim, e na hora da remada eu noto, cara, que a gente tem não é o fôlego a mais, sabe? Porque, às vezes, eu ativo o na banda para remar, mantenho ali, você está na consciência da respiração, saca? Uhum. É bem diferente, às vezes, você consegue manter um ritmo. A gente tem bem mais consciência, isso aí não tem o que dizer, da respiração. Então, eu acho que isso ajuda pra caramba, você acaba remando mais, acaba até pegando mais onda. Ou, às vezes, você também, dependendo do mar, você tem... Eu hoje em dia, eu sempre fui meio assim, mas hoje em dia eu tenho muita paciência para esperar, sabe? Sim. Ou tá aquela onda, eu prefiro estar esperando aquela do que estar pegando, pegando, pegando. Aí tem isso também. Nisso aí o yoga ajuda pra caramba. Eu até dou um recado aí pra galera do surf, principalmente de Recife, porque, bicho, 99% da galera que pratica aqui é mulher, cara. E a galera do surf em Recife ainda não descobriu o yoga para valer mesmo, né? A gente vai para tantos lugares, tem uma galera praticando por Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui poucos amigos, poucos conhecidos praticam. O pessoal aqui, eu noto e comento isso, né? Você vai para qualquer outro lugar, o pessoal faz crossfit e yoga. O cara faz jiu-jitsu e yoga. O cara não faz nada, faz yoga. O cara surfa e yoga. Porque É, o yoga encaixa em tudo isso, né? O yoga encaixa, ele vem para somar com tudo isso. Não digo que é essencial, mas ajuda e de uma forma incrível, né? Eu pesquisei já, então, Djokovic, tenista, incluiu yoga
nos treinos dele. Esses dias eu converso com um monte de gente, todo mundo, atleta hoje em dia já traz yoga, né? Já inclui na rotina diária. Isso aí é verdade. Meditação, né, cara? A meditação, a questão das articulações, a respiração. Porque o pessoal acha que você não consegue colocar em prática a respiração, por exemplo, durante o surf, mas inconscientemente a respiração ela está ali encaixando. A gente pensa que é só consciente, mas à medida que com o passar dos anos, a tua respiração natural ali numa atividade esportiva, em qualquer outra coisa, ela está presente ali também. Teu diafragma, tudo está presente, né, velho? Eu tenho alunas que correm e que já comentaram comigo que a corrida se transformou depois de um tempo praticando yoga. Se eu corria, mas intuitivamente, né? E ia ali, pá, 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 pá. Aí depois entendeu que a gente pode assumir o controle, né? Da respiração e ajustar ali na passada, a coluna, né? Você alinhar mais para circular melhor, fluir melhor. Aí a turma depois vem me dizer, pô, estou correndo muito melhor, tem uma galera que pedala, aí comenta a mesma coisa, pô, eu estou pedalando melhor, longas distâncias, a partir do momento que eu estou respirando melhor. Eu digo, pô, respirar é tudo, né? Se o cara não respira, sai comprometendo tudo. Esse é um feedback irado, né? Eu já ouvi dizer até que corredores, eles entram num flow, né? Isso. Longa distância, ciclismo de longa distância, corrida, esqueci outra agora, natação de longa distância. Parece que eles entram num flow e essa prática do yoga, da meditação, concentração, parece que naturalmente eles já entram nisso, num estado Sim. meditativo. Mas se o cara pratica, aí a coisa fica mais profunda, né? Tem um documentário que eu assisti, eu acho que chama Sete Picos, ou alguma coisa assim, que foi uma galera que decidiu subir, acho sete, sei lá. Mas a galera decidiu Aí subir a você montanha. Isso. né? Aí tem um depoimento lá que o cara fala. Eu não assisti não, mas eu sei qual é. O cara fala que é uma meditação, né? Você está ali para você e a montanha. Então você tem que entrar ali numa consciência tão profunda, né? Porque eu acho que o tempo inteiro bate medo, bate isso, bate insegurança, bate meio mundo de coisa. Então você traz a consciência para você, né? Para sua pisada, para o teu corpo, para a tua respiração, vai caminhando, tal, esquece, desliga o resto, dá-lhe ali de, pô, vamos embora aqui, vamos embora aqui. Não pensa besteira, tu tá preparado, tu tá, né? Deve ser o que acontece com todo mundo que participa de provas extremamente longas, né? Porque chega uma hora que a mente vem, né? Ah, eu não aguento, tá, meu Deus, não sei o quê. Tem umas provas de 160 quilômetros que a turma faz correndo aí 180 quilômetros, que deve ser uma loucura, deve vir tudo na cabeça do cara, né? E aí, para você administrar isso, tem que ser uma meditação, eu acredito, né? O caminho é esse, respira e vai. Exato. Tem um documentário, eu não sei se o nome do documentário é Sendeiro Luminoso, Senderoso. Tu já ouviu falar daquele Alex Nost? Eu esqueci o nome dele. É um escalador da North Face. Tem um documentário dele. Já viu esse documentário? Ele Vou escala procurar. 1.000 pés vertical, 90 graus mesmo, sem nada, só a sapatilha, a roupa e aquele pozinho. Imagino. Alex, esqueci agora, porque eu estou confundindo com um surfista o sobrenome, mas não é Alex Nost, não, é outro nome, mas é parecido, mas é Alex o nome dele. Cara, é incrível aquilo ali, o cara já tem o lance da meditação, assim, já intrínseca, já inata a ele. Ali já É vem um negócio, nativo. cara, são 1.000 pés, um paredão reto, e ele sem nada, sem corda, sem nada. É absurdo aquilo ali.
Ele dá até palestra Eu imagino, de como administrar a mente, como administrar os processos mentais e tal. Ele dá não só a parte mental, mas todo o projeto que ele fez, até a parte de projeto, ele dá palestra, cara, explicando que aquilo ali não é normal. Se você assistir, você fica abismado, assim, com o cara. É absurdo. Mas é demais, cara. Mas eu vou pesquisar, mas depois que tu achar o nome, tu me manda, que aí eu posto lá também, lembrando da tua sugestão. Quando a gente acabar aqui, eu mando para tu. Ah, Eu mando massa. para tu. Já assisti umas 3 vezes. Pronto, aí quem quiser ver, Tem? depois vai olhar lá nos comentários, lá na descrição lá do vídeo, aí eu já coloco o link lá. Fantástico. Quando tu falou dessa coisa É para quem gosta, assim, não. Vê, quando tu falou dessa coisa Pode de falar. aguardar a onda, né? Tá ali esperando a onda. Aí eu lembrei de um outro documentário de um cara que depois que ficou mais velho também trouxe a meditação para a vida dele, a prática, né? Laird Hamilton. Tem um documentário dele que eu acho que é a tradução em português, eu acho que é Pegando Todas as Ondas, alguma coisa assim. Aí ele fala que quando ele era mais novo, ele simplesmente ia para o mar e pegava todas as ondas. E a galera pirava, a galera dizia, meu irmão, ele pega umas ondas que todo mundo está vendo que aquilo ali não vai dar em lugar nenhum. Aí ele dizia, meu irmão, mas eu pego todas, porque as que forem boas, eu estou nelas também. Tudo bem, eu vou pegar as ruins, mas vou pegar as boas. Aquele cara é outro cara incrível, viu? Piradão. Quando era mais novo, acho que arrumou problema com todo mundo, É, né? Mas hoje em dia ele é um cara aparentemente extremamente consciente, né? Ele tem uns treinamentos e tal. Se eu tivesse condições, eu iria fazer um treinamento desse que ele faz lá na casa dele lá. Ele recebe gente de tudo que é modalidade e a turma vai praticar na piscina, né? É muita respiração. Inclusive, eu acho que foi ele. a esposa dele também A a esposa esposa dele é dele desse segmento, corre ajuda. maratona, parece. É, e eu acho que foi ele que alguém perguntou para se tornar um surfista de ondas grandes assim, tão bom quanto você, qual é a sugestão que você dá? Aí ele falou, acho que o primeiro ponto que ele falou foi aprender a respirar. Aí eu turma disse, tantas outras coisas, então a gente pensa que ele vai falar sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro, ele fala nada. Aprender a respirar. É interessante. Outra vez eu assisti um documentário não, acho que foi um vídeo pequeno com, esqueci o nome do cara, mas um desses surfistas antigos. Depois eu vou lembrar o nome dele, meu irmão. McNamara, acho que a linha McNamara foi Gary Lopes. Não, foi um dos McNamaras aí. Não, E aí eles estavam filmando ele caiu lá, levou uma vaca numa onda gigante daquela. Aí disse, e aí, o que foi que veio na sua cabeça? O que você pensou ali? Ele disse, uma primeira coisa que eu pensei foi, eu devia ter praticado mais pranayama. E o cara olha assim, o cara fala, mais nossa respiratório. senhora, né? Mas é isso. E É. o Gary Lopes que você falou aí, hoje em dia, tem 200 anos de yoga, meditação. O bicho já é um mestre no assunto. Né? É. Eu nunca tive ídolo, não, assim, no esporte e tal, mas assim, quando a antiga Fluir lançou uma revista especial Gary Lopes, eu fui lá e comprei. Era só sobre ele. Ele realmente é um cara em outro nível assim de surf, de vida mesmo. É outra. Então, os caras que eu sigo são totalmente diferentes. Eu torço para os brasileiros ali no campeonato, mas eu sigo mais uma galera mais nessa vibe, assim, tipo ele, assim, bem É, legal. Tem vários, né, velho, exemplos, né, cara, pra gente seguir. tem muita gente Gente legal. boa aí fazendo em todos os esportes, né? Tem muita gente boa. Verdade, mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Tem muita gente para a gente É, olhar assim. Né? Tem muita coisa que eu olho hoje em dia e digo, até pô, bom.
inspira, né? Tem uma galera que você olha assim. Inclusive em relação... pô, inclusive em relação a isso aí, velho, eu sou até otimista, sabe? O pessoal fala que o mundo tá isso porque o ser humano, mas, cara, para mim, tudo que eu já li, eu não sou expert no assunto, mas tudo que eu já li, tudo que eu vejo, assim, eu tenho certeza que o mundo já foi pior, velho. Hoje tem muita gente fazendo muita coisa boa. Antigamente era muito cada um na sua, se matava. Hoje se mata, mas antigamente tinha muita guerra, cara. Neguinho trucidava, matavam populações. Eu tenho certeza que o mundo hoje ele é melhor do que antes, cara. É porque a gente está tendo mais informação para ver muita coisa ruim, o pessoal mostra muita coisa ruim. O mundo já foi pior, cara. O mundo já teve escravidão a cara dura, assim, fazendo parte da vida no planeta, cara, para tudo que é lugar. Já teve não sei quantas guerras. Tá tendo uma guerra agora, mas assim, já foi pior, velho. Já foi pior. Tenho certeza. Tem Muito bom, muita gente, tem uma molecada, uma geração crescendo, uma geração nova agora, cara, que tem uma consciência ecológica. Os que não têm, só lamento. Tá é, perdendo, né, cara? Mas é, essa geração que tem aí, é pessoal aí que tem esse cuidado com a natureza, com os animais e tal. Eu não sou vegano, não sou totalmente. Eu digo que eu tenho uma vida de vegetariano, mas que como peixe de vez em quando, né? Não é nem querendo julgar nada aqui de ser vegetariano ou não. Mas tem uma galera agora, pô, com muitos jovens já tendo esse cuidado. Pô, o cara é vegetariano, o cara quer ter um cuidado de certa forma, né, bicho, com a indústria animal e tal. Ou se você é, se você não é, o problema não é esse. O problema é que o cara tá tendo uma visão, cara, e ali não é só a atitude dele de ser vegetariano. Com certeza ele, no dia a dia, ele também tem um cuidado maior, entendeu? Tem uma galera que é vegana também. Eu não sou vegano, ainda como um pouco de queijo, assim, tal, mas, pô, bicho, eu não tenho crítica nenhuma. O cara ser prega, ficar fazendo pregação, tudo bem, mas, pô, velho, o cara tem uma turma grande agora que é vegana, porque quer cuidar, quer ter alguma coisa. Então, eu só vejo isso de modo positivo, né? Teve até um primo aí zoando, porque fulano era vegano. Eu disse, cara, pensa pelo lado positivo, né? Vai sobrar mais peixe para tu comer, sei lá o quê, vai sobrar mais coisa aí para tu. Então, pô, tanto cara, por quê, pô? O mas cara coloca a ideia de, pô, não coma peixe porque não sei o quê, tipo, até para comer um peixe eu também tenho minhas restrições, cara. Eu não como qualquer coisa, eu não engulo, por exemplo, esse negócio de salmão. Cara, não como, velho. Aí também não vou ficar, pô, eu não como salmão porque Fred, não curto, velho. Então cada um vai fazendo ali. Pô, tem um amigo meu que é do yoga, cara. Curte uma carne e pronto, cara. É o cara. E o cara é super gente boa, o cara promove muita atividade para ajudar as pessoas. O cara é muito mais até do que qualquer outro pregador aí que de outro tipo de alimentação. Então a coisa é muito diversificada e a gente tem que respeitar se o cara come carne, se o cara não come. Ao mesmo tempo, o vegano, pô, é isso. mas eu É por concordo, aí. Mas eu acredito que o mundo está melhor. eu concordo 100%. Inclusive, nos meus estudos, eu vi a turma falar exatamente isso que você falou aí, né? Que há um tempo aí a turma ia para a guerra e cada um pegava uma faca, espada, e o cara tinha que ser doido mesmo, e prendia o cara e enforcava. Então, essas coisas, a violência, ela vai sempre existir, né? Já dizia Chico, né? O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Né? Mas hoje em dia a gente vê toda essa Exatamente, pegada, pô. né? Da paz. A paz, ela tá com muito mais força, né? Acho que é a história da evolução mesmo. Aqui em casa eu tenho meu filho mais velho, não come carne, não come não sei o quê. É feito você comer um pouco de queijo ainda, tal, beleza? E tá tudo certo. Mas numa visão mais espírita, né? Os espíritas, eles comentam que
a gente chega aqui na forma bruta e a ideia é ir refinando, refinando. Então, é natural, essa evolução é uma coisa simplesmente natural, né? Está todo mundo aqui para aprender mesmo e evoluir. Então, faz total sentido a gente olhar assim e dizer, pô, tá melhor, velho, tá cada vez melhor. E um dia vai ficar perfeito, maravilhoso, 100%. Eu digo, eu não sei se um dia vai ser, mas eu gosto muito de um texto de um professor chamado Ed Stern. Acho que é assim que se pronuncia. Ele é professor de Ashtanga, lá em Nova York. Aí tem um documentário que passou um tempo na Netflix, mas eu fiquei muito feliz que achei ele no YouTube esses dias aí. On Yoga, Arquitetura da Paz. Já falei muito sobre esse documentário. Até o diretor é pernambucano. É E brasileiro, é daqui. aí o camarada, esse Ed Stern, ele fala, eu não acredito que um dia vai ficar tudo em paz, né? Perfeito. Sempre vai existir um presidente maluco, um rei, sempre vão ter os malucos, né? Mas, por outro lado, sempre vão existir pessoas boas, pessoas que estão É tudo procurando viver suado, né? bem, né? Essa coisa, tudo, sempre vai ter isso. Aí ele diz assim, e nessa linha, os iogues, eles formam um grupo muito antigo, com milhares de anos, que estão aí o tempo inteiro procurando esse caminho. Mas é isso, eu concordo. O mundo está melhor, ainda está muito doido, ainda pode melhorar bastante. Mas também tem outras visões que dizem assim: está tudo exatamente no lugar como tem que estar. Está tudo 100% perfeito. Se você não consegue ver isso, é porque você quer mexer, mas está tudo certo. Está tudo dentro da onda de equilíbrio aí e tal. E assim é a vida, né, velho? Porque talvez a gente queira que o mundo seja como a gente quer que seja, né? Mas talvez essa energia que está por aí, ela vai estar o tempo inteiro se organizando mesmo, e a gente vai no meio. Né? Se cada um procurar seguir um caminho legal, acho que no final dá um resultado legal. Então vamos embora, Fred. Fred, fiquei feliz em saber que você Exatamente. agora é vizinho aqui, decidiu passar uma temporada aqui em Aldeia. Depois vamos marcar para a gente se encontrar aí, trocar umas ideias, tomar um. Vamos marcar para conhecer aí teu espaço, né? Aqui ainda está um pouquinho desorganizado. Um amigo meu estava morando aqui. Eu cheguei há 3, 4 meses, eu acho, para ficar mesmo 4 meses. E aí, 5 meses, sei lá. A gente está em maio, né? Também, Não, a gente vai estar em 1º de maio. maio. Não, está em maio. 1º de maio, cara. Caramba, nem me lembrei, ó. Hoje é dia do trabalhador. Então, vai fazer 5 meses já, quase 5 meses. Então, eu estou organizando aqui de novo, cara. Então, já botando as ideias para o que é que eu posso fazer aqui, entendeu? Porque agora eu decidi que vou fincar os pés mesmo de vez, que é bom, né? Maravilha. E tu, e E tu vamos também marcar isso, cara. Vamos marcar. tu também trabalha com mel, né? Própolis, essa coisa toda, né? Cara, eu passei um tempo com apiário mesmo, né? Vou ter que refazer de novo. Eu estava com um amigo meu, mas desfiz a sociedade, e aí tenho parcerias assim agora, né? Porque eu tive que tirar as abelhas daqui por conta do vizinho, porque quando ele chegou aqui, ele é um cara super gente boa, e as abelhas botaram os carneiros dele para correr. E aí, meio perigoso, e a gente mudou de lugar. Nesse meio tempo, eu desfiz a sociedade, a gente se separou, deu fim a essa sociedade, e aí o apiário também foi saqueado, tal. Então eu tenho parceria hoje em alguns lugares com 2 amigos. Então, eu trabalho com mel, própolis vermelho de Alagoas. Aí, eu passei muitos anos trabalhando com massagem ayurvédica. Então, hoje eu faço massagem ayurvédica, que eu faço aquele YMA, né? Que é o de Kusum Modak. Mas eu não divulgo, porque hoje em dia eu não consigo mais, cara, porque eu faço muita coisa que é física. Trabalhar com mel, yoga, com a massagem. Até a parte, quando eu estou com os meninos fazendo a parte musical, muitas vezes é físico, né? Então, meu corpo começou a sentir. Então, hoje eu só faço a massagem no boca a boca mesmo.
eu nem divulgo para não assumir um compromisso e não dar conta, saca? Entendi. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu dei até uma pausa uma vez, passei 1 ano sem fazer. Mas a YMA, que é essa yoga massagem, ela é fantástica também, me ensinou muito. Assim. Eu dei um mergulho também na época, esqueci até de te falar. E quando eu mergulhei no yoga, graças a Deus, eu tive acesso a esse método. E como eu fui para a Índia, né? Porque aquela história que eu contei a tu no começo, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Uhum. Eu comecei a aula no SESC, depois que não fui eu que estava buscando, aconteceu. Depois eu fiz aquela formação em Santa Catarina com o Pedro, e entre uma formação e outra surgiu uma oportunidade de ir para a Índia. Não foi nenhuma coisa que eu estava, meu Deus, eu vou para a Índia porque o yoga tal, não. Uma galera disse queria ir para a Índia, e a galera acabou desistindo e eu fui, cara. Foi muito louco isso. Então, 1 ano eu fiz a formação, no outro ano, não, desculpa, no ano eu fiz a formação, se brincar eu fui no mesmo ano para a Índia, mas eu acho que foi no final de ano eu fiz a formação, no outro ano eu fui para a Índia e no outro eu terminei a formação. Eu estava no período de muito... Como eu já estava introduzindo na massagem, eu acabei encontrando uma galera no avião, que aí me apresentou a Kusum, que era a idealizadora do método. Quer dizer, foi tudo acontecendo assim, a meu favor, É, que eu não sei nem explicar, né? não tem Mas explicação, né? deu tudo muito certo, porque, cara, tu vai para a Índia com um grupo que depois o grupo não vai, tu acaba indo, tá no avião, aí conhece uma galera que está indo para casa simplesmente da criadora do método, e a galera me convida, pô, vamos lá conhecer ela e tal. Quer dizer, um negócio foi fantástico, cara. Foi demais, foi demais. É, É isso que eu estou dizendo. Se puder dar um recado aí, tu já deve ter dito, dá um recado aí, de galera, o yoga está aí, banalizado, você vê yoga para tudo que é lado, mas se você entrar, você vai ver que o negócio é bom demais. é bom demais. É Mas, bom Fred, demais. Eu tenho orgulho e satisfação de fazer parte dessa galera. imagine como seria a tua vida se hoje precisasse tirar tudo isso. Não ia existir mais Fred, né? Cara, hoje é difícil, viu? E não tem como, né? Mesmo que você diga, pô, eu não vou mais praticar no tapetinho. Meu tapete tá aqui, eu deixo ele aqui, ó. Deixa eu mostrar para tu. Ó. Já Mesmo está que aí o a cara vida fosse, moderna. pô, é porque eu aprendi, isso é uma dica até que eu dou para alguns alunos, eu sei que é difícil, mas eu deixando ele aqui, ele me chama, entendeu? Eu não Sim. sou um cara muito disciplinado, não. Eu sou disciplinado para dar aula. Isso aí eu sou. Eu chego na hora, se a aula começa às 6h30, velho, o aluno chega às 6h32, já começou. Ele olha assim e fala, caraca, isso aí é um negócio meu, não é porque eu sou rígido e tal, não, mas eu sou indisciplinado para a minha prática. Sei. E aí eu aprendi o seguinte, eu vou deixar o tapete. E a hora que ele me chamar, eu vou. Pronto, Pronto. acabou. Eu já, eu já tive práticas aqui de 10 horas da noite, cara. Eu não sabia explicar, mas parecia que o prana chegava, a energia, sei lá, seja como a pessoa chame isso, eu me sentia às 10 da noite. Eu não sei se porque eu chegava da cidade, e aí, pá, me organizava tal, aí aqui em cima, de certa forma, é meio aberto, e aí, sei lá, o ar, né? O ar daqui, gente, quem não mora em aldeia não percebe, mas a gente que mora, tu sabe disso, o ar, ele te dá uma vitalidade. E aí eu não sei o que acontecia, que talvez esse ar, né? Essa inspiração chegava lá para 10 da noite, cara. Quando eu olho, eu estava aqui 10 da noite. Já rolou isso muitas vezes. 10 da noite no tapete. E aí eu começo de qualquer jeito. Eu vou ali, me deito, viro para um lado para o outro, e daqui a pouco o asana está chegando. Não é, É, a galera pensa que é feito aquela aula, né? sim. A prática pessoal é feita aquela aula, né? Tadasana, inspire, pai. Não, pô. Eu começo sempre deitado no chão, até para poder baixar o ritmo. Viro para um lado, viro para o outro ali, as vértebras, né? Hidratando ali para um lado, me espreguiço.
dou aquela bocejada e daqui a pouco eu vou virando e vou me levantando. Quando eu vejo, eu estou na prática. E não É, dura mais do que 25 minutos, não, cara. é o que A eu, o que prática eu digo assim, que é a entrega, né? Essas práticas são assim, você vai ali e se entrega, né? Você se joga ali no tapete e vai se entregando ao que vai sendo pedido, né? E aí é isso, você vai lá, torce para um lado, torce para o outro, aí sente assim, diz, pô, então, e se eu trouxer o pé para cá? E traz o pé mais para cá, e você se entrega e vai, né? Quem está guiando, sabe Deus quem está guiando, né? Mas você só se pô. entrega, vai ali e tal, e vamos embora. O maior desafio, né, Rodrigo? Eu acho que todo mundo que está começando é um dia ter essa pequena prática pessoal. Aí, às vezes, a galera acha que tem que ter 1 hora e 15. Eu passo 25 minutos, já é muito massa. Agora eu faço poucos asanas, sabe? Uhum. Porque nas aulas que a gente dá, né, às vezes a gente recebe uns feedbacks dizendo, foram poucas posturas, né? E, pô, eu gosto pra caramba de poucas posturas, tipo, passar um tempo nela, sabe? Sim, Então, sim. tem dia que eu faço isso, poucas mesmo ali, ó. Mas aí eu volto na outra semana, porque senão o pessoal, pô, a galera chega, né, cara? Neguinho vai para tua aula, sai de casa, toma banho, pega o carro, pega um trânsitozinho, vai assistir tua aula, cara, para depois trabalhar. Não é brincadeira, não. Eu honro de verdade, saca, velho? Eu olho para os alunos e faço, caraca, velho, o cara veio. Tipo assim, chegou 15 minutos atrasado, 20 minutos, 30 minutos, vai, pode, nem fale nada. Eu não podia entrar, não, 15 minutos atrasado não pode entrar. Até que um dia um amigo meu fez, cara, eu nunca fiz isso não, né? Mas eu ficava pensando, porque tinha gente que dizia, pô, o cara entrou atrasado, atrapalhou. Eu, poxa, cara, só que, bicho, tu não sabe de onde o cara veio para fazer essa tua aula. O cara pode ter vindo de Barra de Jangada, no trânsito, querendo chegar, e vai chegar e vai dizer, não, você chegou 15 atrasado, não rola. Então, essa questão do aluno é muito importante, porque a galera precisa muito, né? Muito. Precisa demais. E tem uma frase de um cara, de um aluno, Joelson, uma vez ele chegou para mim e fez, Fred, o yoga funciona, né, velho? Eu disse, caraca, bicho, ele é essa frase, ele já ouviu de outra pessoa. Eu disse, caramba, é mesmo, uma frase simples, e que é isso mesmo, o yoga funciona e funciona mesmo. Quem não, quem nunca praticou, se puder um dia experimentar pelo menos por uma semana, porque uma aula só talvez ela não sinta, né? Tu sabe. É, Às vezes a pessoa instala na primeira aula, mas às vezes ela precisa de um é. tempinho, né? Essa semana, né? Aí chegou uma pessoa nova para praticar. Aí ela veio na quinta-feira. Porque como é que eu estruturo essas aulas as online? Na segunda-feira a gente se movimenta bem pouco. É só para soltar um pouco o corpo, lubrificar, soltar as tensões, aquela coisa, trazer a consciência. Aí deita ali, a gente já faz uma meditaçãozinha e foi. Algumas pessoas dizem que é a melhor experiência delas. Assim. Na terça, a gente se movimenta um pouco mais, já faz umas posturas e tal, passa um tempo ali respirando, sentindo a postura. Na quarta, aí a gente se movimenta bem mais. Na quinta, a gente se movimenta muito mais, demanda muito do físico mesmo na quinta-feira. Aí essa pessoa, a Fernanda, chegou na quinta-feira. Quando ela chegou na quinta, aí tinham duas pessoas na sala e chegou uma outra. Aí quando terminou a aula, a gente trocou uma ideia. Aí, ou foi no começo ainda, sei lá, eu disse, pronto, esses dois aí nunca faltam. É Mara e Bruno. Bruno também é nosso vizinho, também mora aqui em Aldeia. E Mara mora no Rio de Bruno, Janeiro. Oi? Aí eu estava dizendo, aí eu estava dizendo que esses dois, Bruno, Bruno, Bruno mora aqui em Aldeia. Aí eu estava dizendo que esses dois nunca faltam. Bruno, ele às vezes trabalha à noite e ele arruma uma folga na hora da aula. Aí, a gente olha na tela assim, o cara está no trabalho fazendo a aula.
é muito raro esses dois faltarem. Aí Mara falou, eu acho que é porque a gente faz parte do grupo que mais precisa fazer aula. É exatamente isso que você falou aí, que seu aluno disse, né? O yoga funciona, né? Então a galera olha assim e diz, meu irmão, eu posso faltar tudo, menos a minha aula, que é aquele momentozinho que eu vou dar uma ajustada e que vou ter uma boa noite de sono, né, velho? Esses feedbacks assim são incríveis. Quando a turma me diz que está dormindo melhor, que está conseguindo administrar o estresse melhor no trabalho, porque aí lembra de respirar. Aí tem gente que diz, rapaz, eu corri no banheiro, fui lá no banheiro, respirei um pouco. Não é o melhor lugar para respirar, né? Mas a turma... Aí depois diz a mim, pô, melhorou. E às vezes vem um esposo de alguém e faz assim, pô, ela tá bem melhor, ela sofria com isso, com aquilo, e dá para ver que está melhor. Então, esses feedbacks que a gente recebe são, né, são o combustível, né? Você escuta aí e se diz, pô, que massa, velho. Eu estou servindo para alguma coisa aqui nesse planeta aqui para trazer, né? A parte do ego também a gente tem que tomar cuidado, né? Não sou eu, né? Eu estou só pegando uma coisa que eu aprendi, que eu experiencio, entrego, e a turma vai acompanhando aí e diz, pô, é isso, é isso. Então, isso é maravilhoso. Mas, Fred, queria... Então, a gente está junto, é um movimento. O movimento do yoga, quem está levando para frente é a gente, professor, aluno, praticante, todo mundo ali, pô. Está levando essa tradição para frente. Vamos embora entregar aí e que eu torço para que algumas pessoas que pratiquem com a gente também comecem a dar aula por aí, que vá levando É, para frente, né? a galera tem que entender que a gente está nesse. A coisa tem não sei quantos mil anos e quem está levando para frente é a gente, pô, todo mundo. Estou dizendo a gente, professor, não. Todo mundo que pratica está levando essa parada para frente, cara. E é por isso que eu digo, o mundo tá melhor, cara. Jovem, pessoal muito mais novo praticando, com essa consciência ambiental, que a gente não vê muito aí nas mídias sociais, mas a galera está trabalhando aí. Tem uma galera nova incrível. Tá? Tem o meu filho mais velho, já toma muito cuidado com o que come, e ele se junta com a galera aqui e vão limpar a mata de aldeia aqui no quilômetro 15. É uma onda, velho. Você olha assim, você diz, meu irmão, uma galerinha nova, piradinha já, né? E já Ô, olhou. Aí vai ali, ó, quando rolar isso aí, pode chamar, viu, cara? tá certo. Pode chamar que essas coisas eu vou mesmo. Eu já tentei fazer. Aqui perto a gente está querendo se organizar aqui nos vizinhos para. Assim, aqui não é um lugar que rola sujeira, não, graças a Deus. Mas a gente está querendo organizar, fazer algo desse tipo. Mas quando tiver isso aí, cara, se precisar, pode dar um toque, que eu e meu amigo aqui, Guilherme, a gente vai na hora. Pronto, eu vou dar esse toque. Outro dia eles estavam com um projeto ajudando um casal que tem aqui também maravilhoso, que eles têm a casa, eu esqueci o nome, Casa Curumu. Bom, é uma casa que é toda construída usando biomassa, né? Então a galera foi para lá para encher os sacos com terra, com barro, não sei o que lá mais, fazer um muro. Então é exatamente isso que você está dizendo. Essa garotada de hoje em dia, velho, eles têm uma consciência que na idade deles a gente não tinha, né? Era outra vibe. A minha, pelo menos, era estar Nossa, jogando bola, correndo, brincando, não sei o quê. E a caraca, garotada hoje está nessa outra aí, é, né? Então, é outra Fred, pegada, cara. olha, brigadão. Foi um papo fantástico. Eu tenho certeza que vai inspirar um monte de gente aí. Eu vou pegar o teu perfil do Instagram, vou colocar lá na descrição. Se tu tiver mais algum contato e quiser divulgar aí, tu me passa, eu coloco lá também. E é isso. Foi maravilhoso. Vamos marcar aí para a gente trocar umas ideias presencialmente falando. E vou falar para a garotada aí. João foi até lá agora na casa de Lelê, pegar madeira, sei lá, foram fazer alguma coisa, que ele agora está num, vai cultivar cogumelos. Eu digo, ó, pronto, já vamos cultivar uns Tem cogumelos aí, mercado, tem mercado, tem mercado. né? Exatamente. Mas, cara, obrigado aí, velho. Brigadão também, Fred. Obrigado aí Foi pelo maravilhoso. convite, cara. Toda vez que for para conversar,
sobre yoga é muito bom. Às vezes o cara até passa 2, 3 horas falando que é tranquilo. Mas eu agradeço aí o convite e vamos ver se a gente depois, porque inverno, tu sabe, né? A aldeia chove pra caramba, mas vamos planejar alguma coisa aí, juntar uma galera, pô, do yoga. Outro dia eu encontrei Karina também, que é uma praticante. Encontrei ela no supermercado. Eu vou até falar com ela, que eu dizer que eu voltei aqui, ver se a gente junta uma galera aí, pô, fazer alguma coisa. Ah, fantástico, fantástico. Eu topo total. Uma coisa que eu percebi em Santa Catarina, por exemplo, a turma lá se junta e organiza um curso. Lógico, tem uma empresa, tem uma pessoa que lidera o curso, a coisa toda, mas acaba que tem um time de professores, cada um leva alguma coisa, né? E aí a formação é maravilhosa. E eu vejo que aqui a gente acaba ficando meio que separado, né? Eu estou tentando fazer esse trabalho justamente para juntar a turma, não com objetivo qualquer. Né? Hoje a ideia é conversar e levar essas nossas experiências para frente aí, dentro dessa onda. Mas, quem sabe, um dia a gente se junta mesmo, como você está sugerindo aí, vamos fazer umas práticas, fazer umas coisas legais. Todo mundo tem alguma coisa para trazer de bom, né? Eu me amarro em aprender. Mas, brigadão, Fred. Valeu Vamos mesmo, ver, foi vamos fantástico. ver. Valeu, cara. Obrigado aí, velho. Namastê, meu Grande irmão. abraço aí, Tudo meu bom. irmão. Saúde e paz. Um bom domingo aí, um ótimo domingo aí para você, cara. Valeu para todo mundo. Fica com Deus. Valeu, Rodrigo. Já te passo o link, já está online.